Otávio Guedes, começa então mais não digo nenhuma guerra, mas assim, começa a contar um outro prazo, porque certamente ele não vai voltar, e aí a gente vai ter que aguardar para ver se ele vai mandar algum documento dizendo que está lá fora, enfim. O que ele pode alegar para não voltar? Nada. Não tem Não motivo. tem alegação, não tem? Não tem Todo alegação. mundo sabe exatamente o que ele lá está por fazendo. vontade própria. Ele está lá por vontade livre, espontânea vontade. Não tem nada que o impeça ao voltar ao país. Aliás, se ele voltar ao país, ele não será preso. Então, não tem desculpa nenhuma. Não há mandado de prisão contra ele. Ele está lá por vontade própria. Esse é o ponto. E você vê como é que a capacidade de uma ideia... parece que a gente está falando de burrice desde o início do programa, né? Parece que é programa monotemático, né? Então, a burrice de achar que poderia iniciar uma guerra, influenciar numa guerra entre Brasil e Estados Unidos. A Câmara dos Deputados se mostrou mais leniente do que a Polícia Federal, né? A Polícia Federal, ó, não é mais advogado, vem cá, volta a trabalhar ou você vai sofrer as consequências. A Câmara dos Deputados foi mais leniente, deixou ali o prazo correr até o último momento que não dava mais para segurar. Mas mostra que foi uma burrada do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, o que ele conseguiu nisso tudo? Ele conseguiu, primeiro, se desmoralizar, porque era o cara que era o grande conservador, o amigo do Trump, o cara que influenciava o Trump. Hoje, essa imagem foi por água abaixo. Era um deputado com grandes chances de virar um senador. Hoje não tem mais o cargo, né, o cargo legislativo. E tinha uma aposentadoria garantida, que era servidor da Polícia Federal, que também perdeu. Agora vai ralar nos Estados Unidos. Dapi, você acha que há uma certa prepotência? Ele conta... Provavelmente ele não contava com esse pedido de volta imediata, que ele ia... Há sempre uma impressão que me causa de que essas pessoas pensam que estão acima de qualquer norma, acima de qualquer estatuto, e que vão esquecer e vão deixar ele ficar lá nos Estados Unidos e esse cargo vazio aqui. Com certeza. E ele, ao fazer isso, ele chama atenção para um fato que ele é o único entre os filhos do Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Ele é o único que passou em concurso público, como servidor da Polícia Federal. Né? O Flávio e o Carlos, eles ganharam eleições. Isso é outra história. Agora, passar para o serviço público, ele tem uma carreira, tinha uma carreira à parte da política. O Flávio é advogado e o Carluxo ali, aparentemente, se tornou um especialista instintivo em rede social, né? Alguma coisa do gênero. O Renan, a gente nem sabe o que faz. Tem pretensão política também, né? mas não tem nenhuma profissão. Balneário Camboriú, vereador, também não, muito jovem, entrou muito jovem, assim como o Carlos, lembre-se. O Carlos teve que ser, ele foi eleito com uma idade, assumiu o mandato de vereador, porque passou dos 18 nesse momento. Ele era menor de idade quando ele é eleito, na verdade, e foi lançado para criar um obstáculo para a candidatura da própria mãe. É uma família complicada, né? O de hoje que você vê mães, madrastas tendo problemas ali. Mas, enfim, o Eduardo é quem tem essa carreira no serviço público, né? Esse é um ponto que chama a atenção. Eu acho que tem essa pretensão de estar acima, né, de poder, e tem, sobretudo, essa atrapalhada, eu vou usar a palavra atrapalhada, dessa ida para os Estados Unidos. Porque, além dessas razões, desses tiros no pé que o Eduardo deu aí para lá, tem um outro a acrescentar. Ele prejudicou a defesa do pai. O Bolsonaro vai vai iniciar um cumprimento de pena preventiva dele, por conta do Carlos. Por conta, perdão, do Eduardo. Do Eduardo. Não é por conta ainda da trama. A condenação veio depois, né? Assim como o Bolsonaro também se prejudicou muitíssimo com a história da solda. Ele antecipa o cumprimento de pena na Polícia Federal por conta da solda, que também é totalmente contra a defesa dele. O Flávio, perdão, estou trocando todos os nomes hoje. O Otávio usa a imagem dos advogados fazendo a solda. Para eles era um problema, porque eles estavam batalhando arduamente para ter prisão domiciliar. Aí ele vai lá e tenta... Destrói essa tese. Por uma coisa que é para unir, né? Não faz sentido nenhum, realmente, um surto ou
uma crise qualquer de baixa de QI, não sei, aconteceu alguma coisa ali que, né, fez com que acontecesse aquele episódio que o levou à cadeia, para a qual ele voltou depois das operações no final do ano passado. E no caso do Eduardo, ele está lá porque quer. Ele tentou manifestamente, ele e Paulo Figueiredo, prejudicarem o país, inclusive o Estado governado por um aliado, ou suposto aliado, Tarcísio de Freitas, né, criaram uma comoção por conta disso, acabaram unindo alguns setores da sociedade que não eram particularmente, ou não são, por reflexo, simpáticos ao governo Lula. Junto ao governo Lula, os empresários se uniram para garantir seus interesses nos Estados Unidos, com empresários americanos, e acabou diretamente ele acabou dando uma das imagens mais bem-sucedidas do governo Lula no ano passado, que é o Lula apertando a mão do Trump e o Trump sorrindo mais do que o Lula na foto, né? E dizendo a química, tudo aquilo que a gente tem conversado aqui. Então você tem um fracasso completo. Essa missão dos Estados Unidos do Eduardo Bolsonaro é um fracasso completo. Agora, a Polícia Federal acrescenta ali não uma cereja, mas uma pimenta nessa história, né? Porque lembra, olha só, tem que se apresentar para trabalhar. Se você não é mais deputado, você tem que prestar expediente, se apresentar. Coisa que, evidentemente, ele não vai fazer, porque ele precisa ter também a narrativa, tal como o Felipe Martins, precisa ter a narrativa de um perseguido, está fora do país, etc. E, na verdade, não há nenhuma razão legal no momento para que ele fique fora do país, é vontade própria. Valdo, essa ida do Eduardo para os Estados Unidos, que no princípio parecia uma coisa estrondosa, parecia um terremoto que ele pretendia criar, né? Influenciando, se metendo ali exatamente nas questões brasileiras, do comércio internacional dos Estados Unidos com o Brasil, na verdade foi muito mais do que um tiro no pé, foi um tiro no peito. Porque é isso, o que sobrou para ele hoje, em 2026? Nada. Vai perder o emprego na Polícia Federal, né? A questão técnica, né? Ele estava de licença da